Estamos de volta e o nosso assunto agora é eleição 2022. Bom, a gente vai encerrar nesta quinta-feira a série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado da Paraíba. As entrevistas são conduzidas por mim e pelo meu colega jornalista Marcos Vasconcelos. 5 nomes aparecem como os mais lembrados pelo eleitor para ocupar a vaga do executivo estadual. E para melhor informar ao nosso telespectador, a TV Borborema organizou esse encontro. Hoje, o nosso convidado é o senador e pré-candidato pelo MDB, Veneziano Vital do Rego. Boa tarde, senador. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, minha querida Calilca, meu querido amigo Marcos Vasconcelos. Estou muito feliz de falar a minha amada Campina Grande, feliz em rever grandes amigos deste emblema que é a nossa TV Borborema, saudar a direção, Paulinho, a Magdônia, enfim, a todos os meus companheiros, parabenizá-los mais uma vez, porque de costume o calendário eleitoral sempre teve a boa ocupação de comunicação e de informação da TV Borborema, fossem nas disputas municipais, sejam estas nas disputas estaduais, quando vocês abrem aos eleitores a oportunidade para que os mesmos possam conhecer das ideias e dos propósitos dos que se apresentam, como eu estou me apresentando nesta condição de candidato ao governo do estado. Marcos Vasconcelos, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Calilca, boa tarde todo mundo está acompanhando a Hora do Povo nesse momento tão importante que a gente tem aqui para debater e conhecer melhor os pré-candidatos. Muito bem, deixa eu começar bem do início aqui com o pré-candidato ao governo do estado. Senador, o senhor tem mais 4 anos no Senado Federal e a minha pergunta inicial é, o senhor tem o mesmo desejo de concorrer ao governo do estado da Paraíba, a mesma ânsia, a mesma vontade que o senhor tinha lá em 2004, quando concorreu à Prefeitura Municipal de Campina? É com essa mesma vontade, engajamento que o senhor está? Só muda um fato. E você vai saber rapidamente, os amigos, é porque na época, ou à época, eu tinha bem mais cabelos, o cabeludo. Mas a mesma vontade, a mesma disposição, a mesma confiança no projeto que eu defendi ao lado dos meus companheiros, não foi uma defesa individual, um momento marcante para a história política local, penso eu que não se repete pelas condições que nós vimos, pelo envolvimento, engajamento, participação de ambos os lados. Campina efervescia, né, de fato, e nós pudemos dar a nossa contribuição, Marcos. Campina sabe muito bem disso, que foram 8 anos de produção administrativa, mais de 3.000 obras, e é o que eu desejo, muito sincero e francamente, de fazer para o nosso estado. Eu creio, convicto estou, porque tenho andado muito e andarei ainda mais, que o estado da Paraíba merece essa mudança, merece uma gestão mais ágil, mais rápida, cujas resolutividades às situações que não são poucas e que são apresentadas em todo o contexto, né? Se você compartimentalizar como bom debate assim permitirá, seja nas questões da ausência de infraestrutura hídrica, sejam nas questões que envolvem a educação, da mesma forma que envolvem a saúde, que envolvem a falta de oportunidades para a geração de emprego aos paraibanos, uma situação que não é só na Paraíba, é nacional, mas que na Paraíba, gritantemente, já bateu a nossa porta, que é a questão da fome. Então, Calilca, você falou um ponto, e hoje pela manhã, quando eu conversava com outros companheiros de vocês, numa entrevista sabatina em uma empresa em João Pessoa, eles me perguntavam, mas Veneziano, o senhor, você, como eu gosto de ser tratado, tem mais 4 anos e meio de mandato no Senado Federal. O que eles quiseram dizer, ou o que você pôde ter dito, por que participar? Exatamente por isso, porque nós somos movidos. Se eu me sinto, se o grupo se sente que este projeto que nós estamos apresentando, ele é plenamente praticável, execuível e precisa ser posto, cruzar os braços, sentar-me numa poltrona e assistir comodamente, não faz parte da minha história, Calilca. Eu fui chamado para discutir nacionalmente, porque penso que passamos por situações delicadas em nível nacional, até mesmo tentativas de desinstitucionalizar
tentativas de ataques rotineiros e reiterados à nossa democracia. Isso cabe-nos uma reação democrática, cívica, participativa, e no nosso Estado. Eu sou movido exatamente por esses desafios e estou plenamente ciente, motivado, energizado com esse projeto que espero venha a ser vitorioso. Calil, que citou agora da primeira pergunta a questão do início, né, a questão do começo, e o senhor falou a questão do porquê. Eu vou juntar as duas coisas. Vamos falar do começo da sua pré-candidatura. Por que não continuar na base de João e colocar seu nome à disposição? Esse é um questionamento cuja narrativa ela só tem um viés, efetivamente, porque esse histórico mais recente mostra, sob o ponto de vista administrativo, que aquilo que nós defendemos, tanto eu, João, outros que integraram este grupo em 2018, João e o atual governo vieram ambos se afastando. Eles se afastaram quando não deram sequência aos avanços que nós obtivemos 4 anos antes. Ele se afastou, no caso o governador, quando não se permitiu continuar os investimentos para que nós acabássemos com o isolamento hídrico que ainda perturba. Hoje não, graças a Deus e venturosamente, temos passado por um período de 90 dias, cujas chuvas, inclusive na data de hoje, durante toda a noite e até esse exato instante, têm preenchido e dado volume aos nossos reservatórios, mas não será sempre assim. E quando não é sempre assim, regiões como Brejo, regiões como Cariri, como Curimataú, entre outras, se ressentem da ausência de investimentos na infraestrutura hídrica. E eu cito um caso, a Transparaíba, uma obra que foi iniciada e que garantiria a normalidade no seu abastecimento para os municípios do Curimataú, foi simplesmente, pelo atual governo, paralisada. Quando você busca razões para que nós nos envolvamos e não tenhamos concordado administrativamente com o que nós estamos assistindo, peguemos a educação. Passamos 2 anos num processo traumático de aulas sendo ministradas remotamente. No retorno a essas aulas, o que é que nós identificamos? Não dados trazidos por mim, mas levantamentos apresentados com a fidedignidade de um órgão como é o Tribunal de Contas do Estado. 86% das escolas visitadas, Calilca, vistoriadas, não encontravam-se em condições normais para recepcionar os alunos. E esse final de semana próximo passado, fui lá em Itacima. A escola está fechada, porque condições não houve para que os alunos voltassem. Hoje eu participava ao telefone de uma entrevista numa emissora do Cariri, também me foi trazido a situação de uma escola de São João do Tigre. Ou seja, não houve por parte do governo essa preocupação de reestruturá-las. Então, motivos administrativos de uma gestão que se afastou daquilo que nós defendíamos, houve. Como também politicamente. O próprio governo fez questão de desconhecer aqueles que com ele estiveram. E o caso real e efetivo do próprio MDB, que eu passei a presidir e conduzir juntamente com outros. Deixa eu só pegar um gancho aí do que o Marcos Vasconcelos questionou ao senhor. O fato do senhor estar na base do atual governador João Azevedo até o início desse ano, como o senhor gosta de dizer, até o final do ano passado, mas a sua esposa, a secretária Ana Cláudia, apenas esse ano se desincompatibilizou do governo. O senhor não sente alguma dificuldade de chegar até o eleitor para pedir voto, com ele tendo justamente esse questionamento? Como é que o senhor teve 3 anos aliado do governador atual e o senhor não teve como questioná-lo ou não teve essa oportunidade de questionar e cobrar, senador? Mas quem não lembra dos questionamentos que eu fiz? Primeiro ponto, não são 3 anos. O último encontro que eu tive com o João Azevedo, com o governador João Azevedo, Calil, que apenas em respeito ao calendário, né, foi em março de 2021. Mas o senhor não publicizou esse rompimento da aliança, Não, né? houve um rompimento, apenas houve por parte do próprio João o distanciamento. Eu não poderia simplesmente fazê-lo sem que houvesse por parte do próprio MDB. Eu não sou o MDB. O MDB não é só veneziano. O MDB tem na sua composição
desde o momento em que nós assumimos, com a lamentável ausência do senador José Maranhão, eu tenho que democratizar, até porque a minha essência é a de fazer parte de um partido, fazer parte de uma legenda que ouve a todos. Não seria somente veneziana dizer, olha, eu vou me desligar por força de não estar havendo mais a responsabilidade parceira, não está havendo mais a atenção devida aos que participaram do processo. Então, durante o ano de 2021, e não foram poucas as ocasiões, Calilca, que eu mesmo, e nessa data, março, eu dizia ao governador, me permita colaborar, porque há uma queixa muito repetida dos gestores, prefeitos e prefeitas, que o senhor não se permite conceder aos mesmos audiências. E eu estou à sua disposição, governador, para fazer essa ponte. Não tive nenhum tipo de resposta. Eu não sou daquele de bradar, Calilca. Você conhece meu estilo, Marcos, os amigos e amigas. Eu não sou de fazer histerismos públicos ou fazer usos de instrumentos que muitas das vezes agentes políticos fazem, de mandar este ou aquele recado. Não, eu sou muito franco. Então, em 2021, todo ano, na condição de senador da República, de ter sido eleito com o João na mesma chapa, de ter cumprido rigorosamente as nossas obrigações, que foram obrigações que desempenhamos no Senado Federal, com as aprovações, eu vou só exemplificar, dos 4 empréstimos, operações de créditos de quase R$1 bilhão para o Estado da Paraíba. Tivemos uma participação efetiva, politicamente falando, no Senado. Fomos nós, através das indicações de recursos por meio de emendas, tanto a senadora Nilda como nós, como senador da República, que viabilizamos R$33 milhões para o Centro de Convenções ser iniciado em Campina Grande. Muitas das vezes, ou quase todas as vezes, João não menciona isso. Me recordo muito bem que das 60 ruas pavimentadas, 50 foram viabilizadas em Campina com recursos também que nós destinamos. Esse é o nosso trabalho e que nós cumprimos. Eu só não me sentiria aqui à vontade nessa cadeira se você, Marcos, se você, Calilca, se meus amigos dissessem, mas veneziano, você cruzou os braços simplesmente porque participa do governo. Imagine quão difícil ou absolutamente imagine que nenhuma resposta eu poderia dar. Me sinto muito à vontade, porque eu não tenho um compromisso com o erro. Eu não tenho um compromisso com a omissão. Eu não tenho um compromisso com a negligência. Eu não tenho um compromisso com gestão lenta. Eu fiz uma gestão quando tive a oportunidade de representar como prefeito a cidade de Campina Grande, e vocês bem sabem, era dia a dia. Nós acordávamos e íamos ao nosso descanso depois de 16 horas, querendo ver acontecer, fazendo com que as respostas fossem dadas, e não foi senão por isso que 3.000 obras aconteceram. Esse é o meu estímulo. Senador, virando essa página, em relação ao governador João Azevedo, o senhor lançou o seu nome, é pré-candidato a governo do Estado. Vamos falar então de composição agora. Pois não. Essa semana tivemos uma declaração do presidente estadual do PT, o Jackson Macedo, dizendo que o vice de veneziano teria que vir de uma lista imposta pelo PT. Como é que o senhor recebeu essa imposição? Não, eu não confesso a você que eu não li da forma, ou não vi aspas como impondo. O que ocorreu há 15 dias foi que o PT, acordado com a executiva estadual e nacional para com todas as executivas regionais, apresentou procedimentalmente até o dia 10 deste mês, no caso julho, sugestões estas de 4 companheiros integrantes da legenda. O que eu tenho falado, e espero que até o dia 30, porque também não vejo razões para que nós nos estendamos aos minutos finais derradeiros de uma convenção. Eu não sou afeito a essas definições de últimos instantes, de últimas horas. Temos quadros, há identificação. Você observa que do outro lado, até candidaturas que são apresentadas, se discute em meio não apenas à política, mas junto à sociedade paraibana, se vai, se não vai, se desiste, se não desiste, quem é o candidato desta candidatura, quem é parceiro. Nós não. Desde o início de março, na convergência de propósitos, portanto, comuns propósitos em nível nacional, porque votamos convictamente no presidente Lula e entendemos ser ele a pessoa que pode, de fato, repacificar o nosso país, reconduzindo
a novos prumos que nós perdemos nesses últimos 3 anos e meio. Em nível estadual foi estabelecido o MDB e PT, conosco como candidato desse agrupamento e com o senador Ricardo Coutinho, nosso parceiro de chapa. Então temos uma situação plenamente resolvida, com identificações, porque pensamos em torno de projetos nacional e estadual. O nome do vice, da parceira ou do parceiro deve estar sendo apresentado até o dia 30, espero. Mas veio do PT? É possível, sim, e é um compromisso. O que até pesa porque... nessa hora, hein, senador, para a escolha do vice? Querida Diante desses Calica, nomes que foram colocados, das composições e que foram outros, feitas. você tem que ter. Luciano Cartacho, inclusive, tem dito que tem havido pouco diálogo, né, no PT e colocou até nas suas mãos. Acho que quem pode resolver é o senador. Não, eu terei, e obviamente não posso abdicar pela condição de candidato a governador, de responsabilidade e de poder opinar, devo e quero opinar, estou opinando, no sentido de buscarmos o melhor nome. Efetivamente, quando você forma um time porque você quer entrar em campo para jogar e ganhar, e é o nosso caso, nós não queremos fazer apenas encenações, nós formamos um time, defendemos uma estratégia e uma tática. Eu estou fazendo aqui uma metáfora ao que de fato nós tanto amamos, que é o futebol. Então, time formado é o melhor time? Vamos para campo. Temos a melhor estratégia, temos as melhores táticas para empregá-las e vencermos o jogo. Para isso você precisa convergência. Não adianta você estar na ponta direita com um meia que não lance a bola para você. Então você tem que ter convergências de pensar, convergências de propósitos, tem que ter a qualidade para reunir junto a esse time o que esse time precisa e, no nosso caso, votos. Não é? Nós precisamos de ter, quanto mais possamos, conquistas de votos para que nós ganhemos, como eu creio que vamos ganhar as eleições. Deixa eu continuar, já que estamos falando sobre essa questão de parceria. Gervásio Maia, que é presidente do PSB do estado da Paraíba, tem dito que há um acordo nacionalmente para que o pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteja em 2 palanques aqui no estado da Paraíba. O seu, como o senhor bem disse, tem o apoio do presidenciável pré-candidato, participa de reuniões, já vários vídeos, inclusive, foram colocados através da internet. E ainda antes de ontem, o atual governador esteve aqui participando conosco nessa mesma rodada de entrevistas e disse que vai apoiar também o pré-candidato Lula. O senhor, na sua opinião, acha que cabe realmente a participação do Lula nos 2 palanques aqui no estado? Licença, deixa eu só acrescentar. Inclusive, nessa mesma cadeira, ele falou que não existe uma disputa pela imagem de Lula na campanha. Pelo menos da parte dele. Da parte dele. Eu queria saber também aproveitar a mesma resposta, se existe essa disputa ou não. Não é bem o que ficou configurado. Ele pode até estar dizendo hoje, porque de fato Lula tem a sua opção feita na Paraíba. Até esses últimos instantes, sabem bem vocês o quanto o governo do estado e o quanto a SECOM estadual tem tentado levar deturpações e distorções à opinião pública. Sempre, desde o início, o presidente Lula, até porque, Calilca, Marcos, existem identificações pessoais. Quando eu fui prefeito de Campina Grande, Lula era presidente da República. Eu comecei em 2005, Lula já era presidente por 2 anos. Então, Lula conhece o Vené cabeludo, que implementou políticas como ele implementou em parcerias de combate à fome. Foi veneziano, junto com sua equipe, que instalou aqui 9 restaurantes populares, 9 cozinhas populares e 2 restaurantes, 7.000 refeições. Lula sabe e se identifica conosco porque lembra que, enquanto prefeito, nós investimos na mobilidade, nós investimos na habitação, nós investimos e sempre respeitamos o servidor público e, portanto, o serviço público, caso que nós não vemos hoje no governo João Azevedo, que enganou aos servidores da educação, disse que iria implementar um plano de cargos para a Polícia Civil com resultados e não houve esses resultados. O Detran e os seus funcionários esperam da mesma forma. Então há uma identificação natural, espontânea, entre o nosso presidente Lula e nós, tanto a mim, me mencionando, como a Ricardo Coutinho. Então essa decisão não foi tomada agora, anteontem. Hoje nós estamos na quinta-feira. Na segunda-feira nós estávamos com o presidente Lula para reforçar oficialmente os 11 apoios de 11 diretórios do MDB, como vocês bem sabem, fato nacional. O MDB da Paraíba, nós fomos o primeiro em todo o país a dizer estamos com o presidente Lula, porque confiamos e entendemos ser ele
o responsável por essas mudanças que serão promovidas a partir de janeiro. Então, deixar de ter o seu voto, deixar de ter o voto de Marcos, deixar de ter o voto da minha amiga Dona Maria, de seu Antônio, nós não vamos deixar de recepcionar. Lula não vai deixar de recepcionar. Eu não vou deixar de recepcionar. Agora, Lula tem um palanque, tem um candidato, porque confia nesse candidato e vai ser fantástico para o nosso Estado poder ter um governador alinhado, aliado e amigo, né? Ou seja, que tem essa relação mais do que política partidária. Deixa eu fazer um questionamento, sair da política partidária para propostas. A gente teve agora há pouco a votação da PEC para a diminuição do ICMS dos combustíveis. O senhor votou, inclusive, a favor dessa PEC. Eu queria saber qual será a sua política no que diz respeito a impostos. Política de impostos aqui, política fiscal para o Estado da Paraíba, caso o senhor seja eleito. Primeiro, a política que nós vimos e assistimos até a data de hoje é uma política eminentemente fiscal de quem só quer arrecadar. O governo da Paraíba buscou durante os 3 anos e meio só arrecadar. E não arrecadou pouco não, arrecadou muito. Mas se tivesse arrecadado e tivesse convertido para você, vamos lá, ter construído um hospital de trauma para o sertão, ter garantido nas unidades regionais atendimento materno-infantil com UTI neonatal, nós sabemos muito bem disso, porque temos na nossa maternidade de Campina Grande um equipamento que atende a tantas e tantas outras municipalidades. Por quê? Porque nas outras regionais você não tem esse serviço prestado pelo governo do Estado. Não faltou recurso, diga-se de passagem, faltou vontade do atual governador de converter os milhões que arrecadou em benefício da sociedade paraibana. Eu não vou ser desta forma, eu vou ter a responsabilidade, evidentemente, como gestor, que é de acompanhar, ou seja, fazer o orçamento conquanto leve em consideração as nossas receitas, levando em consideração as nossas despesas e levando em consideração os investimentos que o governo tem que fazer, sem perder de vista a atração de investimentos que possam e devem vir, porque o governo ele não pode apresentar, se eu não estou aqui a fazê-lo, como o solucionador de tudo. Não é isso. Faltou ao governo do Estado sentar-se para fazer política de desenvolvimento. Quantas foram as vezes que o governo do Estado se permitiu chamar aos setores produtivos do Estado da Paraíba para dizer o que é que eu quero, o que é que os senhores têm a sugerir? Eu me reuni durante esses últimos meses com diversos setores, diversos segmentos empresariais que fazem os setores produtivos da Paraíba. Eles diziam, olha, veneziano, nós não queremos isenção, nós não queremos deixar de cumprir como cidadãos, como CNPJs, as obrigações que nós temos. Nós queremos apenas isonomia, porque não adianta nós buscarmos níveis de competitividade com os mesmos que competem conosco em outros estados, se o estado da Paraíba faz uma política de escorchamento, ou seja, de cobrança. Então, Calilca, diretamente para responder a você, respondendo e me dirigindo aos amigos e amigas, nós teremos um governo responsável, com equilíbrio fiscal em mente, mas transformando aquilo que nós arrecadamos em benefício para os nossos cidadãos. Fato que, lamentavelmente, hoje não se vê. Principalmente para o eleitor aqui de Campina Grande. O que é que o veneziano, quando foi prefeito da cidade, gostaria de levar de algum projeto que colocou em prática justamente para o governo, caso seja eleito? Eu tenho em mente e lastimo muito porque essa ideia nascida entre nós em 2010, 2011 e que nós fomos tão combatidos pelos meus oponentes, até mesmo tratando o veículo leve sobre trilhos, que seria e haverá de ser uma oportunidade para que nós dinamizemos os modais de transporte, é uma das iniciativas que nós gostaríamos de pô-la em prática, como outras ações para o nosso município, para a região polarizada por Campina Grande. Campina haverá de ter esse olhar significativamente atencioso, seja para o turismo, seja para o desenvolvimento. Vou citar o caso. Há um apelo considerável para que o nosso distrito industrial possa ter uma ocupação devida numa política que atraia investimentos. Nós não estamos sabendo, Marcos, Calilca, minha querida amiga entrevistadora, meus amigos, vocês já se perguntaram
quantos projetos foram desenvolvidos pelo governo do estado a partir da chegada das águas do São Francisco em 2017? Nenhum. Não foi desenvolvido um projeto sequer, fosse para a pecuária, fosse para a agricultura, agronegócio, fosse para a indústria, e nós desperdiçamos. Tivemos, graças a Deus, vocês se recordam, um drama que nós estávamos passando em vias de um colapso desastroso para uma cidade de 415 mil habitantes. As águas chegaram. O que é que nós imaginávamos? O que é que nós pretendíamos? Que o governo se utilizasse de uma nova dinâmica. O estado da Paraíba tem hoje o 23º IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano tem tudo a ver com o não desenvolvimento econômico, porque aí você tem fragilidade social, você tem fragilidade educacional, você tem fragilidade na saúde. 240 mil, Calilca, querido Marcos, no primeiro trimestre, 243 mil é o número de desempregados levantados pelo CAGED e IBGE na Paraíba. 240 mil cidadãos. Isso reflete o quê? Reflete uma realidade nacional? Sim. Estamos em inflação, estamos num processo de retomada, mas não poderia refletir tanto quanto nós vemos, porque estamos lá embaixo. Outros estados estão se permitindo ter iniciativas. O estado precisa ser governado por uma ação conjunta, que tenha um governante com vontade de fazer, que deixe de lado a lentidão, que deixe de lado graus de lerdeza e venha a fazer. E é isso que nós estamos a nos propor. Pré-candidato, já que o senhor falou aqui, são muitas as questões, a cabeça fica assim fervilhando diante dos temas que a gente teria que abordar aqui. Mas já que o senhor falou sobre essa questão da saúde, como é que o senhor pretende gerir a saúde aqui no estado da Paraíba, caso o senhor chegue a ser governador? Desconcentrando-a. Não é admissível que apenas tenhamos uma superconcentração nos serviços prestados na região de João Pessoa, na própria João Pessoa e Campina Grande. Como é que o nosso hospital de trauma, que é aberto e vai continuar aberto, possa ser administrado e possa atender e continuar atendendo a tantos e tantos? Chega um momento em que você vai ter os seus limites. E por que acontece isso? Porque o Estado não descentralizou os atendimentos que são cobrados. Se você tiver um acidentado aqui no nosso Cariri, eu não vou nem mais distante. Como seria essa descentralização? Com um hospital de trauma, para o trauma, já fazer esse investimento. E disse, nós vamos colocar, tanto eu quanto a senadora Nilda, porque ainda temos o orçamento de 2023 na condição de senadores, nós vamos colocar os recursos necessários para a sua construção. E vamos fazê-lo, isso eu já tratava há alguns bons anos. Nós vamos levar e instalar serviços materno-infantis com UTIs neonatal. Justifica que uma senhora gestante com gravidez de risco tenha que se deslocar para Campina Grande, para João Pessoa, para Patos, que tem esse serviço. São 4 ou 5 apenas, 4 ou 5 unidades regionais que tem o serviço materno-infantil. Calilca, não. E é uma coisa do outro mundo? São investimentos estratosféricos? Não, são investimentos passíveis e necessários de serem feitos. Nós vamos fazer essa descentralização com centros de imagem, para que você não tenha que fazer o deslocamento para fazer uma tomografia, tem que vir para Campina Grande, tem que ir para João Pessoa, porque os hospitais regionais ou mesmo os distritais não têm um tomógrafo, não têm um raio-x, não têm um mamógrafo. E graças a Deus nós vamos ter em outubro, graças a uma iniciativa que nós implementamos, a unidade de prevenção ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero com o Hospital do Amor. Isso vai ajudar muito a tanto as cidadãs, as mulheres campinenses, como aquelas de outros municípios. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, são 30 minutos o acordado, né, com os pré-candidatos aqui ao governo do estado da Paraíba. Deixa eu agradecer mais uma vez a sua participação e espero que tenhamos outras oportunidades até o pleito. Eu espero. Passará muito rápido esse período, mas de acordo e dentro daquilo que vocês bem sabem, que é o desejo de poder colocar-me, detalhando. Aqui nós levamos muito a sério esse momento. Nós não somos aventureiros, nós temos uma experiência administrativa de gestão pública, temos 30 anos de vida pública, gosto de estar ouvindo e no contato direto. Conosco o governo vai ser do diálogo permanente,
Conosco, os gestores e gestoras não só serão lembrados no período pré-eleitoral, conosco nós vamos ter um governo não das licitações ou das ordens de serviços em período eleitoral. Nós vamos ter ação administrativa do 1º de janeiro de 2023 até o último dia dos 4 anos que nos são reservados constitucionalmente. A Paraíba vai ter um governo e um governante, um governo dinâmico e um governante popular. Grande abraço, Marcos, uma alegria revê-lo, Calilca da mesma forma, a todos os companheiros que fazem, que estão nos bastidores, mas que com tanta competência e qualidade nos permitem chegar até vocês. Obrigado à direção da emissora. Grande abraço. Marcos, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Prazer sempre recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Calil, esperar agora as convenções partidárias para a gente conhecer de fato as chapas e os reais candidatos ao governo do Estado. O senhor vai só atrapalhando aqui, o senhor vai anunciar realmente na convenção o seu companheiro de chapa? Eu espero que antes, porque como eu te falei, o propósito nosso é até o dia 30, a nossa convenção é dia 5. Exatamente. Pois não. Pronto, exatamente isso, conhecer, né, os candidatos e, claro, em outra oportunidade, conversar com os candidatos, com todas as propostas que cada um tem. Bom, a gente encerra por aqui a nossa rodada de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Estado da Paraíba. Espero realmente que a gente tenha ajudado, né, ao nosso telespectador num momento tão importante. Óbvio que outras oportunidades virão.